Bom dia, Vascaíno! O Vasco se sagra campeão da Copa do Brasil Sub-17. Jogo emocionante ontem que deu o título ao Vasco da Gama. Legal, parabéns à garotada. Vamos falar um pouco mais desse título. O Vasco joga hoje, daqui a pouco, 7 horas da noite, lá na Venezuela, horário de Brasília. 7 horas da noite, o Vasco pega o Academia Puerto Cabellos. E olha, tem que ganhar. Vamos falar também sobre o jogo de hoje, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, pois assim sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa, tá falado? Então vamos agora essas notícias aí para ser vapt-vupt o vídeo. Bom dia, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, e está entrando no ar o programa Café do Gigante. Antes de começar, só dar uma explicação. O dia de ontem foi um dia difícil, complicado. O YouTube não conseguia subir os vídeos, né? Teve um problema, um defeito na plataforma. Alguns criadores de conteúdo, no caso eu também, não conseguimos colocar vídeos gravados aqui. E tinha que baixar uma VPN para colocar como se você estivesse nos Estados Unidos e tal. E aqui eu não soube fazer. Não consegui colocar os meus vídeos ontem no ar. Mas parece que hoje já está tudo normalizado. Então vamos bola para frente, vamos que vamos. Só pedir desculpa e explicar o porquê que ontem a gente não conseguiu colocar vídeo aqui no canal. Tá falado? Mas hoje então vamos falar da vitória de ontem da nossa equipe sub-20, sub-17. Acho que é campeão da Copa do Brasil. Jogo único, a decisão foi jogo único no campo da Portuguesa. O Vasco, por ter tido a melhor campanha, teve o direito de fazer a decisão em casa. O jogo foi contra o Bahia, que também tem uma base forte, tem tradição em campeonatos de base nacional. E o Vasco estava vencendo o Bahia por 2-0. O Vasco teve um jogador expulso. E aí o Bahia conseguiu chegar ao empate de 2-2 e a decisão acabou indo para os pênaltis. Nos pênaltis, o goleiro do Vasco, Lucas, menino chamado Lucas, acho que é Lucas alguma coisa, pegou o pênalti e o Vasco fez os outros 5 cobranças. Foi 5-3. O Bahia não bateu o último pênalti, porque o máximo que poderia fazer era 4. O Vasco estava batendo primeiro na série. Então o Vasco fez 5-3 contra o Bahia nos pênaltis e o Vasco foi campeão. Tá aqui a foto do time campeão, né? Parabenizar toda a comissão técnica do Vasco, que fez esse trabalho. Não é um título assim qualquer, é um baita de um título, a Copa do Brasil Sub-17. Mostra que o Vasco está no caminho certo, de novos talentos. Parabenizar ao treinador, excelente treinador do Vasco do Sub-17, o Cássio. Lembram dele? Lateral esquerdo do Vasco? Cássio. Tá aí o Cássio, gente boa, né? Sempre foi um cara legal. Tá aí ele hoje como treinador da base, campeoníssimo na base do Vasco, e principalmente agora com esse título nacional aí, o Sub-17. Parabéns à garotada, vários jogadores aparecendo, o goleiro é muito bom, tem o Minetti, o próprio zagueiro que entrou ontem, o Breno, rapaz, que zagueiraço, né? O titular não jogou, o capitão da equipe. Cara, o time, tem um outro menino que eu esqueci o nome agora, mas o time é muito bom, cara. O time da base do Vasco é muito bom. O que mostra que o Vasco, se fizer uma transição bacana, correta, né? A gente vai ter talentos. Tomara que esse Sub-17 não pegue essa gestão atual quando eles forem para o Sub-20. Porque essa gestão ela vende por 1 milhão, 1,5 milhão, vende todo mundo. E nós temos jogadores ali que vão, tem meninos ali que vão dar jogadores e bons jogadores, né? Assim como nós temos bastante talentos no Sub-20, como nós tínhamos na base anterior, e são jogadores que foram meio que sucateados, né? No caso do Figueiredo, do Barros, do Lucas Eduardo, do JP, do Vitão, do Raí, jogadores que foram saindo, alguns saindo de graça, atualmente de graça, e foram se desconectando do Vasco. Outros por valores pequenos, irrisórios, mas enfim, essa é a política da gestão atual. O pessoal não gosta de falar de política, a política da gestão atual é vender o pessoal da base por preço de banana, né? Mas hoje tem jogo do profissional, e jogo importante, né? O Vasco hoje pega o Academia Puerto Cabello, lá na Venezuela, jogo às 7 horas da noite, e olha, tem que vencer. Isso porque o Lanús ganhou do Melgar ontem. Aquele jogo que o Vasco foi lá no Melgar, estava ganhando de 3-1 e deixou o Melgar empatar, o Lanús foi lá e ganhou de 1-0. O Lanús abre 3 pontos na tabela de diferença, de distância, né? Para o segundo colocado, que é o Vasco. Então o Vasco precisa vencer o jogo de hoje para empatar com o Lanús
E olha, vai decidir a vida da semana que vem lá na Argentina. Tem que ganhar hoje de qualquer maneira do time mais fraco do grupo, que é o Puerto Cabello. O Felipe prepara 3 mudanças na equipe principal, né? A primeira mudança é a entrada do menino Luiz Gustavo na zaga. O Lucas Freitas teve aquela contusão que a gente mostrou da face a plantar, né? Então não vai poder jogar mesmo, está fora de combate. O Vasco levou o Lincoln se juntou ao grupo, o outro zagueiro da base, mas é pela esquerda. Quem vai jogar então é o Luiz Gustavo, que é o zagueiro pela esquerda, é ele que vai entrar em campo, a primeira mudança. As outras 2 mudanças é a entrada do Felipe Coutinho e do Verrete, né? O provável time do Vasco é o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Aí vai vir os 3 volantes novamente: o Moura, Tietê e Matheus Carvalho. Coutinho. E aí no ataque deve vir Ryan e Verrete. Deve ser o ataque do Vasco, deve ser Ryan e Verrete. Então, esse é o time do Vasco, um 4-4-2, montadinho, bonitinho, que jogou bem contra o Palmeiras. 4-4-2 com 3 volantes, sendo que um dos volantes do Tietê faz o papel de meia também ali pela direita, o Coutinho apoiando pela esquerda. E olha, foi um time que jogou bem contra o Palmeiras. O esquema de 4-4-2, eu falei isso aqui antes, né? No pré-jogo, acho que eu falei isso no jogo pré-jogo do Vasco e Palmeiras. Eu falei: 4-4-2 é o esquema que essa geração que entra em campo acostumado a jogar a vida toda. Então é um esquema que os caras se adaptam rápido. O esquema que eles jogavam na base, que eles treinaram quando eles eram base. Então é um esquema que o cara se adapta muito rápido, porque ele está muito acostumado a jogar nesse esquema. Então o Felipe fez certo. No momento que você não tem muito tempo para treinar, bota os caras no quadrado deles, onde eles ficam mais à vontade de jogar. Deu uma protegida, eu acho exagero pegar o Puerto Cabelo com 3 volantes, mas o Felipe está querendo dar uma sequência aí. Você tem que entender o cara, porque ele vai ter um jogo contra o Vitória, e vai ter o jogo contra o Lanús. Então ele precisa deixar esse time precisa jogar para poder entender o que fazer dentro de campo. Então, tudo bem, ok. Vamos que vamos torcer. O jogo vai passar somente pela ESPN e pela Disney+, tá? O jogo é às 7 horas da noite. Nós vamos fazer 5h30 da tarde, tem pré-jogo aqui no canal. Vamos entrar hoje com pré-jogo 5h30 da tarde. Aí tem o jogo, a gente para assistir o jogo. Depois a gente volta o nosso pós-jogo, com nota de jogador e tudo que segue normal. Jogo do Vasco, tem pré-jogo, tem pós-jogo, né? Se tudo funcionar aqui no YouTube, mas parece que está funcionando, tá? Hoje a gente vai botar um outro vídeo, 1h da tarde, tem um vídeo do canal O Almoço do Gigante, trazendo as últimas notícias, as atualizações. Vamos ver se eles trazem alguma atualização já do Fernando Diniz. Ainda não teve nenhuma, ontem não teve nenhuma notícia sobre o Fernando Diniz, só sabe que está negociando. Mas tem que, acelerar, já tem 9 dias sem treinador. Precisa acelerar a questão de um técnico para o Vasco, que seja o Fernando Diniz, que agora já está se falando de Jair Ventura. Cara, tem que ter um treinador, não pode ser o Felipe. Galera, é isso. Fique com Deus. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E olha, tem vídeo 1h da tarde aqui no canal. Vem pro canal, assiste o vídeo dessa moral, ainda mais que ontem ficou visualização 0 aqui no canal por causa do problema do próprio YouTube, mas não tinha o que fazer. Então, estou aqui pedindo para que vocês não deixem de assistir o nosso vídeo e compartilha com outros vascaínos para poder dar uma aumentada nessa visualização hoje aí, porque a gente perdeu um pouco de alcance devido a ficar um dia sem postar. Galera, fique com Deus, um grande abraço, tamo junto. 1h da tarde tem vídeo no Almoço do Gigante. Valeu, abraço, tchau.